Queria dizer que cada semana que eu subo aqui, cada vez mais apavorada, podem ter certeza disso. Nunca sossegada, sempre apavorada. A responsabilidade que sinto por cada um de vocês, vocês não têm noção. E a responsabilidade diante daquele que me sustenta para estar aqui. Estou falando e trazendo uma palavra sagrada. E aquilo que é o nosso alimento. A palavra que pode transformar a nossa vida. Então, mais do que ouvir, é fazer com que essa palavra seja o transformador da minha vida. Porque creio que a vida, ela é sagrada. E é o maior presente que cada um de nós ganhou. Talvez com pouca consciência do que é isso. Talvez a gente caminhe por esse mundo, e hoje em dia cada vez correndo um pouco mais, com a ilusão, né? O mundo nos dá uma ilusão de que se eu corro muito, eu tenho resultados, e eu sou cobrada pelos resultados. Então, porque corro muito, eu tenho a sensação de poder. Eu dou conta disso, disso, disso e disso. Mal sabemos que a rapidez com que fazemos tudo é proporcional ao nosso esquecimento. E, às vezes, na nossa vida é necessário um pouco de lentidão, porque ela é proporcional à memória. E a minha preocupação é que hoje a gente corre e a gente não consegue estar nas coisas. A gente não se habita mais. Então Deus nos visita e não nos encontra, porque nunca estamos em casa mesmo, dentro de nós. Estamos sempre fora, sempre numa agitação aonde não paramos. A gente conversa com o outro e não escuta o outro. Mas eu te falei isso, mas não ouviu porque não estava lá. O corpo estava. O espírito está fazendo milhões de coisas. Então nós estamos nos atropelando. Nos atropelando. Porque perdemos a consciência do que somos. No mundo onde é dito para nós que bem na verdade, todos os seus desejos eu sou capaz de realizar, porque estamos num mundo que é consumista. Então, ele, na verdade, é a sociedade do consumo, ele quer nos domesticar, nos deixar saciados e, por isso, domesticados. E hoje, o que eu venho perguntar para nós é, qual é o seu desejo mais profundo? Porque nessa correria que vivemos, não sabemos. Aliás, nós somos o maior mistério para nós mesmos. E estamos vivendo atropelados. Aí escutamos no Evangelho de domingo a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos de cor. O Senhor sai para viajar, pega 3 servos, para um dá 5 talentos, para outro dá 4, para outro dá 1. 2 começa a trabalhar e multiplica aquilo tudo. O terceiro enterra. Passa um tempo e o Senhor volta. O que vocês fizeram? Falou, que o Senhor me deu 5, tem 10, o Senhor me deu 4, tem 8. E o que tem 1? Eu fiquei com medo do Senhor e enterrei. Enterrei o talento. Porque eu fiquei sabendo que o Senhor é muito bravo. Que o Senhor recolhe aonde o Senhor nem semeou. Então eu fiquei com muito medo e enterrei. Então tem a grande questão dessa parábola é esse terceiro servo, que somos nós. Esse. Os outros 2 não. Por isso eu estou comentando essas coisas que nós estamos esquecendo quem somos. Nós estamos perdendo a nossa identidade de filho de Deus. Então nós precisamos de perguntar, aquilo que eu comecei dizendo, qual é o seu desejo mais profundo? Não é o desejo que a realização imediata daquilo que você pode consumir te dá. Não é o desejo daquilo que pode ser saciado pelo seu dinheiro ou por um objeto, resolve. Eu te digo do desejo que não consome, mas o desejo que vai, não é para te consumir, mas é para consumar. É para te realizar. É para fazer de você aquilo que você não tem consciência que você é. Quem é você? E porque eu não sei quem eu sou, muito menos eu sei quem é Deus. Muito menos eu sei qual é o papel da religião na minha vida. E aí, porque eu fui criada dentro da religião católica, já passou o tempo da gente achar que é cristão porque ganhou de herança?
porque minha avó era cristã. Não! Essa decisão é sua e pessoal. Intransferível. Somos nós que temos que parar e pensar qual é a consciência daquilo que sou. Sou só matéria, vou acabar? Ou sou matéria e sou espírito? E vou dar sequência? Então, por isso, a consciência da finitude, de que eu vou morrer, é maravilhoso. Porque a consciência da morte, todos os dias, ela faz você olhar a vida com mais profundidade. Mas é claro que é um assunto que a gente não gostaria. Falar de morte, Deus me livre. A Unimed, esse final de semana, fez um evento maravilhoso. Terminalidade. Eu escutei palestras belíssimas, fui a última a falar. As que me antecederam, belíssimas. Quantas pessoas tinham no auditório? Não devia ter 30. Acredito que 20. Falar de morte, que imagina, que assunto é esse? Mas é porque não desenvolvemos a consciência de que eu preciso, por causa da minha finitude, avaliar a minha vida. Qual é a consciência que eu tenho da minha vida e qual é a consciência que eu tenho da minha relação com Deus? Qual a imagem eu carrego de Deus? Desse terceiro servo, a gente sabia. A imagem que ele tinha dele é de um juiz e bravo. Daquele Deus mau. Daquele Deus que fica de olho em mim para poder me cobrar tudo que eu fiz. E por isso eu tenho medo dele, então eu sigo a religião muito mais por segurança do que por alegria, do que por paixão por Jesus. Porque faz um dinamismo em mim, convidar, seguir o convite de Jesus. Então a gente vai comportar igual o servo que vai chegar diante de Deus, na hora que a gente chegar diante dele, falar: aqui, Senhor, ó, aqui está tudo que o Senhor me deu, minha vida, está aqui seu evangelho, viu? A sua proposta do reino, essa história de anunciar esperança para os pobres, está tudo aqui guardadinho, então isso serviu de nada para a minha vida. Não mudou nada aqui em mim, eu não mexi no reino, fica tudo intacto, está aqui. Nós estamos assim. Então, como eu estou com medo, está tudo guardadinho, ninguém nem mexeu no seu projeto. Seu projeto, do jeitinho que o Senhor deixou, ficou. Não tivemos coragem de arriscar. Não tivemos coragem de amar, que esse é o desafio. E aí eu fico pensando, se cremos de verdade, como é que nós estamos anunciando esse reino? Aonde? Aonde nós estamos diminuindo o sofrimento na humanidade? Aonde nós estamos levando coragem e entusiasmo para aquele que precisa? Aonde? Se a palavra de Deus ainda não foi capaz de me transformar, e se eu acho que a palavra começa a mexer muito comigo, e mexer na minha conversão, eu falo: melhor quieto, porque isso vai mexer com o meu comodismo, eu não quero sair do lugar. Está tudo tão bom, está tudo tão adequado, por que eu vou mexer nisso? Compreendem como é que nós estamos vivendo uma religião mais ou menos? Porque, na verdade, a gente vai vivendo uma ilusão que não morre. Quem morre é o desavisado, quem morre é o pobre, quem morre é aquele que não olha para o lado. A gente vai vivendo uma ilusão da imortalidade. Uma ilusão de que verdade, quem é de verdade Deus para você? Qual é a consciência de que você é filho e que Ele é um pai amoroso, cuidadoso, que Ele é o seu horizonte, que Ele é a sua esperança? Que Ele é a coisa mais doce que você pode conviver na sua vida, é chamar meu pai. E nós estamos desperdiçando a oportunidade de usufruir da misericórdia, porque não pedimos, porque não acreditamos. Quarta-feira, no feriado, estava trabalhando. E tem um casal adolescente, não puderam nem fazer Enem, ó que dó. O neném está no CTI, nasceu grave, cardiopatia. Por causa da cardiopatia complexa demais, fez um quadro de enterocolite, que é uma infecção gravíssima no intestino. Para vocês terem noção, ele perdeu quase o intestino inteiro já. E quarta-feira eu conversei, porque quando eu cheguei no CTI e olhei para ele, falei com os residentes: o que vocês estão percebendo desse bebê? Qual o olhar que vocês estão tendo? Porque a sensação que eu tenho é que a energia dele foi embora e que ele vai morrer. Ele não vai dar conta. E aí esperei, chegou os avós, porque eles são muito jovens, e chegaram os pais, 2 crianças. E aí sentei com eles para conversar, e é tão lindo que o rapaz que assumiu de menor, que assumiu a paternidade, não é o pai biológico, mas se namorou da moça grávida e assumiu a paternidade. É bonitinho demais ver isso, essa caminhada. E aí nós começamos a conversar, e eu conversei muito, porque eu perguntei para eles como é que eles estavam vendo aquela situação, que naquele momento, para mim, a situação era muito mais de morte, naquele momento, que eu achava que o neném precisava de ir para o bloco, precisava de abrir de novo a barriguinha, mas que eu estava muito preocupada. E aí eu sentia no meu coração que a mãezinha, aquela menina, estava com uma dor imensa. E eu falei com ela assim: eu vou te falar uma coisa, você me perdoe se eu estiver enganada.
Vocês creem em quem? Nós cremos em Deus, doutora Filó. Porque quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Nasce a mãe e nasce a culpa junto, né? A mãe acha que é culpada de absolutamente tudo que acontece com o filho. Só nunca é culpada da felicidade do filho. Mas o menino grita e elas me perguntam, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Não é assim? Nasceu um filho, nasceu uma culpa. Eu falei com ela, eu sei que eu vou te dizer uma coisa que é muito difícil. É difícil falar isso para um adulto, mais difícil falar para um adolescente. Os filhos não são nossos, porque nada nos pertence. E antes desse bebê ser seu e ele lindo, ele é de Deus. E talvez você esteja achando no fundo do seu coração que ele está aqui sofrendo e você sofrendo, porque você foi mãe na adolescência. Então você acha que Deus está te cobrando um pecado e por isso está fazendo isso tudo no seu filho. E ela chorava compulsivamente e falava, eu acho. Falei, mas esse Deus, essa imagem que você carrega, não é o Deus de Jesus? O Deus de Jesus é Pai, amoroso, cuidadoso, que entende a nossa miséria, a nossa fragilidade, e nos põe no colo, e nos perdoa. Falei, vocês estão dando conta dessa conversa porque vocês estão sendo sustentados. Então, depois que conversamos longamente, a conversa foi belíssima, belíssima. Eu falei com eles, os residentes acompanharam, os residentes choraram junto, a gente chora junto. Falei com eles, agora vocês vão entrar, e eu não vou entrar lá no leito, mas vocês vão entrar. E agora, vocês vão fazer uma coisa que é das coisas mais difíceis da nossa vida, é fazer uma entrega. E tudo na nossa vida a gente entrega no único coração de Jesus. Porque é o único que pode mudar tudo que ninguém é capaz. Falei, ciência e fé caminham juntos. Para a ciência, meu cerco está fechando. Mas quem é o autor da vida é um só. É Jesus. Vai lá, falei com ela. Você não vai prestar atenção quem está no CTI. Você não vai prestar atenção no que sua sogra está ouvindo, no que ninguém está ouvindo. Você vai conversar com Jesus. Porque se dois reúnem, quem chega? Ele. Aproveita. Porque o nosso Deus é Deus da vida. E Ele luta aqui dentro conosco para a vida desses meninos. Você vai entregar. Fala, Jesus, o senhor sabe o que eu quero. Mas coloca no coração dele. Fala, doutor Filó falou que está muito grave. Que talvez não dê conta pela ciência. Mas coloca no coração dele quem tem a última palavra. Jesus. Mas ninguém tem a última palavra. Só Ele tem. Falei, quem te devolve a vida? Quem te devolve esse menino? Só Ele. E assim eles fizeram. Quando eu cheguei quinta-feira de manhã, ele estava com o cadolho desse tamanho aberto. Falei, uai, mas o que aconteceu dessa ressurreição desse menino aqui nesse CTI? Tanto que na sexta-feira ele voltou ao bloco, foi operado, tirou um tanto de intestino a mais, mas o que fica, eu creio, ele não é capaz de superar tudo isso. Então, sentamos, conversamos muito sobre isso, e a família está animada, porque realmente a reação da criança é surpreendente. E eu falei com o pessoal, é surpreendente para quem não viu, para quem não sabe no coração de quem foi colocado, na situação de quem foi transformado. Mas foi preciso primeiro quebrar a imagem de um Deus cruel, de um Deus que me cobra, às vezes, em dinheiro. E quantas mães colocam na cabeceira do leito dos filhos, escrito assim, a família do fulano pagou tanto, coloca em real e em extenso, a cura desse menino. Eu falo, não, mas esse Deus que vocês creem, Ele é cruel? Não é o Deus Pai de Jesus que nos liberta, que tem prazer em nos dar tudo, porque Ele é Deus. Então, qual é a imagem primeiro que carregamos de Deus? Porque às vezes nós estamos vivendo a nossa vida enterrada, com medo de Deus. Nós não nos arriscamos a viver, não confiamos no Espírito que é criativo e que nos conduz. O Espírito que faz transformar uma situação de dor em amor, uma situação que é impossível em algo que é real. Eu vejo. Mas será que nós temos a ousadia do Espírito? A ousadia de fazer algo novo? A revelar no mundo que as coisas são possíveis, porque o amor de Deus age em mim, e eu posso fazer isso por você, por causa dele. Compreendem? Porque Deus hoje precisa dos seus olhos, seus braços, suas pernas. Mas será que nós revelamos isso no mundo? Será que a gente multiplica e está preocupado com as coisas do reino de Deus? Será que ir para o céu realmente é uma preocupação nossa? Porque nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que anunciar esse reino, nós não vamos chegar lá sozinhos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que fazer com que as pessoas vivam uma religião alegre, porque Deus é vivo. E possa, por causa disso, abraçar essa causa. Esse terceiro servo não se identificou com o Senhor. E muitos de nós não se identificam com o projeto de Jesus. E por que Jesus não é amado, não é adorado? Por que nós não assumimos a causa dele? Porque a causa de Jesus tem reservas.
Eu falo, Jesus, eu admito e amo, sou encantado com a sua causa. Até aqui. Daqui para frente, Jesus, ela me incomoda. Então eu pulo um pedaço. Isso é real. Quando eu aperto as pessoas na conversa, eu tenho oportunidade lá no CTI de conversar muito de perto, e falo com os meninos, agir na vida de vocês até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto, vocês falam, aqui quem manda sou eu, ou vocês não perdem opinião. Isso não é conversão, é a conversão que te interessa. Não é a que Deus propõe. Então, se acreditarem no Senhor, não fizer com que a nossa vida frutifique, com que a nossa vida incomode o outro, enquanto a gente não estiver incomodando, nós estamos vivendo a religião mais ou menos. É verdade, você riu, mas é verdade. Essa religião fica muito cômoda. O outro não me incomoda. Se a dor do outro não te incomodar, se o sofrimento do outro não te incomodar, porque ele é seu irmão, mas ele é um desconhecido, mas ele é irmão. Porque assim falou o Senhor, que somos todos irmãos, há um só Pai, e o resto é irmão. Então como é que a gente está vendo isso de verdade? De verdade. Como é que isso está nos incomodando? Mas filho, eu não posso fazer nada, será que não? Tinha uma criança lá no CTI essa semana, foi? Beleza. Um adolescente de 11 anos de idade, família de 6 filhos. De 23 casada, de 21 casada, idade criminosa para estar casado, né, gente? Acho que antes de 30 é criminoso. Mas tudo bem. Uma de 23 casada, outra de 21 casada, o mais velho que estava em casa, de 11 anos, estava no CTI comigo com leucemia grave. E mais o resto em casa. E nós levamos ele para o CTI, que ele entrou em ciência respiratória, foi para o CTI, mas felizmente ele melhorou com todas as medidas e não precisou de ir para o respirador. Porque o pânico da criança, de todas as crianças pequenininhas com leucemia, é ir para o CTI ser entubado. Porque ele sabe que é o caminho muito certo para morrer. Aí ele falou comigo, me chamou, a hora que a mãe chegou e falou assim, o aniversário da minha mãe é sábado e eu vou estar aqui. Quer dizer, nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? Aí ele falou, aí falou com a psicóloga, é aniversário da minha mãe e eu queria uma festa. Dentro do CTI, mas nós vamos fazer isso. Como que nós podemos fazer isso? Chance de sair? Eu dei alta acho que no sábado. A chance de sair não tinha... Não, dei alta no domingo. Não tinha muita chance dele sair, porque a pressão dele ainda estava muito alta, eu estava usando os remédios que eu não podia arriscar na enfermaria. Falamos aí, fomos conversar. O que é possível fazer dentro do CTI? Porque CTI já vira uma loucura, né? Aí o pessoal da nutrição falou, doutora, a gente pode fazer um bolo aqui dentro do hospital, na SND, dentro das normas, né, de tudo que ele pode, vai confeitar, claro que não pode ter vela, né, podemos ligar um fogo, põe fogo no hospital, né, com tanto oxigênio, mas não podemos fazer muita coisa. Então enfeita o box do menino inteiro com balão dourado, que é aniversário da mãe, põe o nome da mãe, põe parabéns, e assim foi feito. Vocês não têm dimensão do que foi para esse menino fazer a festa de aniversário para a mãe, estando internado dentro do CTI. Então, são coisas tão pequenas, um bolo, uma sensibilidade, e faz acreditar que a vida pode ficar melhor. Esse menino mudou, pressão caiu, conseguimos tirar o remédio. Falei com ele, tchau para você, vamos embora. Vamos sair daqui, porque CTI tem que ser o tempo mínimo possível na vida de qualquer ser humano. Então, será que de verdade a gente não pode colocar um tiquinho de esperança na vida do outro? Será que de verdade, o que Jesus faria? E às vezes eu fico pensando quantas situações a gente vive, e hoje a gente vivendo um desafio hoje de levar a fé, o que ele faria no meu lugar? E eu falo com ele, como é que você ia sair dessa história agora? Como que nós podemos fazer o mundo melhor? Porque cremos que o Senhor pode mudar tudo isso. Então, às vezes, a gente se acomoda e fala, não tem jeito. Fala, será que não tem mesmo? O desafio nosso hoje de levar um Deus vivo e de questionar as pessoas sobre como é que você conduz a sua vida. O que você imagina que você está fazendo com a sua vida? O que você está plantando com ela? Quais são os frutos dela? Esse dom maravilhoso que recebemos. Aí eu fico pensando que quando a gente começar a despertar a consciência do desejo profundo que temos em nós, daquilo que vai nos realizar e vai revelar de verdade quem somos, eu acho que aí nós vamos começar a ser dignos de sermos portadores da vida que temos em nós. Porque às vezes carregamos a vida e não somos dignos daquilo que carregamos. Porque levamos isso tão mais ou menos.
Então prestem atenção. O nosso processo de conversão, ele é muito lento, claro. Mas tem uma marca, que é aprender a fazer tudo que tivermos que fazer na vida com amor. Porque tudo que você fizer na sua vida e que não tiver amor, foi seu tempo perdido. Filho, mas eu corri tanto, fiz tanta coisa, mas se você não fez cada coisa que você fez hoje com amor, você perdeu tempo em tudo que você fez. Se você fez para o Senhor. A nossa marca, eu vou morrer de insistir nisso, é amor. Então nós temos que olhar para o outro e olhar o Deus que habita ali. Ele é meu irmão. Mesmo que ele não tenha descoberto ainda, despertado a consciência. Como é que eu posso despertar a consciência do meu irmão? Com as minhas atitudes, não com as minhas palavras. Porque a minha atitude fica. Esse menino vai esquecer esse aniversário da mãe que dia? Nunca. Nunca. Essa mãe vai esquecer esse aniversário dela quando? Nunca. Vai ser o melhor aniversário da vida dela, apesar de ter sido dentro de CTI, dentro de um box, com o CTI todo em prantos, cantando parabéns, que tem algo que o pessoal chora mais do que o povo que devia. Falo, gente, olha a classe, não precisa ficar desse jeito. Olha a classe, ele chora tanto, falo, olha a classe, né? Mas é porque é possível, um bolo, um parabéns, um abraço, e que a vida possa perpetuar. Então nós precisamos de ter audácia, criatividade para viver o amor. Hoje anunciar Jesus é um desafio. Porque nós temos que ter um compromisso com a nossa vida. E aí eu volto a insistir em alguma coisa. Como que eu posso ter o Espírito de Deus para ser criativo em mim? Como que eu posso manter essa ligação com o meu Pai, se eu não paro para rezar? Como? Na doçura que Deus é. Que Ele não vai pular na sua frente e falar, ô, eu aqui. Ele não vai fazer isso. Não vai. Porque Ele espera você silenciar. Ele espera você calar para Ele poder falar, oi, meu filho, por que você está tão angustiado? Por que você está tão preocupado? Por que você se esqueceu que eu alimento o verme da casca da árvore? Como é que eu posso te esquecer? Eu que te criei. Como que você imagina que eu te abandonei só porque você está sofrendo? Estou junto. Como que a gente pode esquecer isso? Não podemos. Quarta-feira tinha outra mãe lá, quarta-feira foi o dia. Lá arrasada. Cheguei perto dela e falei, gente, mas você não está boa hoje, não? Que é isso, doutora Filó? Estou boa sim. Falei, tá não. Tá não. Já é a segunda vez que sua menina interna aqui, com problema de coração. Segunda cirurgia. Na primeira cirurgia, quem tirou sua menina daqui foi Nossa Senhora, que eu te ensinei a rezar terço, que eu te falei que eu te dar uma arma poderosa, e era o terço. E você aprendeu a rezar. Eu continuo rezando, eu sei, está aí com o tercinho na mão. Mas sabe quando fica assim no seu ouvidinho, falando assim, bobagem, essa menina está demorando, tem um mês, está entubada de novo, cirurgia cardíaca foi grave, e ela está ruim, não é? E você fica pensando assim, vai dar certo nada? Esse povo está me enrolando, estou cansada, a outra menina está na cidade interior com seu marido, e é tantas coisas, você é cansado de ficar nessas pensões bem mais ou menos. Não é assim? Ela falou, você está adivinhando? Eu falei, não, isso é tristeza sua, você está abalada. Porque Deus, você está faltando. A gente sabe que o cansaço de todo dia no CTI não é brincadeira. Mas você está precisando de ser alimentada. Nós já conseguimos até colocar um genuflexório lá diante da imagem de Nossa Senhora. Eu falei, volta lá. Volta. Você esqueceu quem tirou ela daqui a primeira vez? Vai tirar de novo. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Ninguém aqui está aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para trabalhar e para realmente conseguir fazer as coisas. E aí falei, reza, vai lá fora rezar. Eu estou aqui por dentro. Nós conversamos, notícia menina. Vai rezar. Vai lá ajoelhar, vai falar diante da única, da mãe poderosa, fala com ela, seus olhos misericordiosos a nós vão ver, e vai lá. Aquela mulher que se entregou, que entregou a vida, que fez uma entrega e por isso fez o que fez. Que nós não entregamos nada, nós somos avaros de nós mesmos, né? Entregamos nada para Deus, por isso que a vida não multiplica. Porque não acreditamos que temos que dar na mão do único, que revira a nossa vida e faz o que Ele quiser. E ela foi lá, rezou, aí na quinta, voltou melhor. Na quinta-feira ela estava boazinha, a menina estava mais esperta. Eu falei com ela, nós estamos preparando, nós vamos tirar essa menina do respirador. Hoje, a menininha, tem umas coisas que eu tinha que filmar, porque senão vocês acham que eu sou louca. Ela estava, síndrome de Down, e a fisioterapia foi trabalhar nela, e a gente de olho, já começando com alguns medicamentos para poder preparar para sair do respirador. Enquanto ela foi fazer a fisioterapia, ela ficou sentadinha na cama, batendo palminha entubada. Essas cenas eu tinha que gravar, porque o pessoal fala, mentira. Verdade. Quando ela bateu palminha e tossiu e escapou ar, nós falamos, está na hora, pode tirar. Aí eu falei com ela estava lá dentro vendo, eu falei, corre,
Ajoelha no pé, porque vamos tirar do respirador, tem que dar certo. Vai lá, ajoelha, vai lá, fala com aquela que eu te falei, que é a única que já tirou sua filha uma vez, e vai tirar outra vez. É preciso crer. É preciso levar essa alegria de que quem vive com a gente essas angústias o dia inteiro, que é Deus, que está ali, que sofre junto, que chora junto, que ri junto, e que comemora e celebra as vitórias, porque as vitórias são dele, pela vida, porque é o Deus da vida. Então nós, diante de tanta coisa que a gente vê, como que a gente pode, sim, enterrar a nossa vida e viver para nós mesmos? Será que a gente não tem consciência que a nossa vida é feita na partilha? A nossa vida é feita à medida que eu me dou, assim eu me construo. Por que a gente se fecha? Não podemos. Se a gente se alimenta de um Deus vivo. Não é quando eu penso que a Eucaristia é Deus que me alimenta, Ele próprio, que é o meu sustento de um dia, de cada dia. Porque olha a doçura de Deus, que me dá comida todos os dias. Ele mesmo fala, vocês têm que se alimentar, porque vocês podem sentir fome pelo caminho. Está escrito em Mateus. Deus, Jesus fala, se vocês não se alimentarem, vocês vão sentir fome pelo caminho. E às vezes você sente fome e não sabe que é de Deus. Sente fome daquele que te mantém em pé. E quando você fala, eu não dou conta, e fala, estou aqui. Coragem, porque nós vamos dar conta de ir até o fim. Você está achando que você carrega a sua cruz sozinho? Eu carrego com você. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra, não entender a mensagem de Jesus que veio revelar, vocês têm um Pai, vocês são irmãos, que te ama incondicionalmente, te deu a vida como um grande dom, para que você aprenda a amar, para poder ir embora para o céu, viver eternamente lá. Essa é a proposta. Parece a história da carochinha, de tão bom que é. De tão encantador que é, fácil, mas é tão bom assim. É tão bom assim. É maravilhoso assim. Que quando alguém morre, eu falo, pode ir, lá é lindo. Os residentes ficam me olhando, assustados, pensam, será que ela já foi, já voltou? Eu falo, não fui não. Mas é lindo, porque creio na palavra de Deus. Creio naquilo que Ele disse. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que é a hora que a gente ajuda a sustentar aquelas mães que hoje desmaiou um bocado de mãe, vomita, é que é a confusão. Falo, de pé. De pé. E vi quarta-feira, não, foi sábado. O pessoal do Vale de Jequitinhonha, só de olhar a gente até chora de tanto sofrimento. E quando eu fui dar notícia de morte para a tia, que é claro que a mãe da criança é psiquiátrica, não conseguiu vir. A tia chorava tanto, e o pai, o avô levantou, segurou na mão da tia, do braço, e falou, fica firme, minha filha. A vida é assim. Coragem. Isso é de impressionar aquele povo. Eu fiquei com vergonha. Doutor, como é que nós vamos fazer? Nós temos que voltar lá para a Rocinha para enterrar lá, doutora. 6, 7 horas de viagem. A gente acha que a vida dura é a nossa. Se vocês vissem metade do que eu vejo, vocês iam sair de joelho todo dia sem reclamar nada. Então, quando eu disse para a família, está brincando de roda? Imagina o que Deus já está vendo, a vida tão sofrida. Só morreu porque chegou tarde no diagnóstico. Porque tanta miséria até conseguir um acesso médico. É de chorar que a gente não consegue não chorar. Então, quando a gente vai vendo isso, eu falei, meu irmão, que atitude eu vou tomar? Como é que eu vou, se eu creio em Deus, vocês estão aqui porque creem nele, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida daquele que é miserável e que Deus coloca no meu caminho todo dia? Algo nós podemos fazer. Nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço. Eu não posso, mas eu posso ligar para alguém. Eu sou uma pidona que existe. Ligo, tem povo que não pode nem me ver. Eu ligo e falo, por favor, me ajuda. A pedinte, meu apelido é a pedinte. Porque eu estou sempre pedindo em favor de alguém, porque temos que pedir uns pelos outros. Tem gente que tem para dar e não sabe como dar. Porque às vezes vai ser desvirtuado. Mas nós temos que pensar nisso. Como é que eu estou conduzindo o presente que eu sou merecedora ou não? Eu ganhei uma vida. Com que dignidade eu estou revelando que sou filho do Altíssimo? Como é que eu tenho a minha relação com o meu pai? Será que eu usufruo que eu tenho um pai? De quebra ele é o Todo-Poderoso. Então tudo eu posso falar com ele. Aquela intimidade que eu posso falar, e eu falei com ela, quando aquela adolescente, na hora que a sogra abraçou ela, na hora da conversa que eu mandei entregar o menino, falei com ela, minha filha, usufrua desse colo da sua sogra, porque é nesse colo de Deus que eu quero que você fique. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele te põe no colo numa hora dessa, para que você dê conta de ir lá e falar com ele. É seu, pode levar se assim o Senhor quiser. Mas não é a minha vontade, mas somente a sua. Enfrentar isso com menos de 18 anos de idade, não é brinquedo. Não é. Mas às vezes a vida exige, não é? Mas é um aprendizado. E aí essa semana vocês devem ter visto o que o Papa fez. Vocês viram?
Não viram? Que bom. Ele fez o Dia Mundial do Pobre e deu comida para 4.000 pobres, moradores de rua. Viram isso? Não? Vocês vão ter oportunidade. E eu trouxe um linkzinho só. Porque 1.500 ficaram dentro do Vaticano com ele. Tem o menu todo da comida. Foram recebidos como orquestra. Um coral de 50 crianças que cantaram. Foram servidos por voluntários, por quantas pessoas estavam lá, e o resto nos colégios lá perto. Foi um total de 4.000 pessoas. E ele, na hora que recebe os pobres, eu trouxe um videozinho de 1 minuto, deve ser exatamente 1 minuto, para que a gente possa encerrar. Se põe aí para mim, por gentileza. Observem a fala dele. Les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar es agua bendita para nosotros. Es limpieza para nosotros. Es ayudarnos a volver a creer que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres. O Papa pede perdão em nosso nome, de todos os cristãos, por todas as vezes que a gente desviou o olhar de um pobre. Por todas as vezes que, quando a gente encontrou com um pobre, a gente mudou de passeio ou a gente fingiu não ver. Então, a gente precisa viver um cristianismo, viver e falar, eu sou seguidor de Jesus pelas nossas atitudes. Por causa dessa atitude dele, nós somos convidados para que essa semana a gente exerça uma obra de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente deve fazer, e é o meu convite para você essa semana, é matar a fome de alguém. Todo dia a gente encontra com alguém que é pobre. Ou está na porta de algum lugar que você passa, está sempre alguém sentado no passeio, ou alguém que vai pedir. Amanhã cedo, quando você sair de casa, você já leva um lanche para alguém. É a nossa missão essa semana. Essa semana, todos os dias, nós vamos começar a exercitar o que Jesus faria no nosso lugar. Nós vamos começar a colocar a nossa vida para dar fruto. Então, essa semana, todos os dias, a partir de agora, e que isso se torne algo, nós vamos levar, sabendo que Jesus vai colocar no seu caminho a pessoa que Ele quer que você dê o alimento. Nós precisamos de ser criativos no amor. Nós precisamos de ser ousados. Nós precisamos de incomodar pela nossa opção de seguir Jesus. Nós temos que revelar com a nossa vida que o que vale na vida é aprender a amar uns aos outros. Que somos de verdade, irmãos. Que Deus não faz diferença entre nós. Somos todos filhos amados. Como é que o outro vai entender isso? Com o seu gesto. Então, que Deus nos dê essa graça essa semana, de realmente que essa mensagem do Papa, né, tenha mexido. Vocês veem a emoção do mendigo quando o abraça, né? Que essa mensagem seja para nos incomodar, né? Que ele, como nosso líder, que a gente possa seguir o mesmo passo dele e de começar a tomar e fazer atitudes assim, somente de amor. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que nos conceda a ousadia do Espírito, a ousadia de viver com criatividade o Evangelho. E a doutora Fila hoje nos fala daquela parábola dos talentos, que distribuiu os talentos, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. E quando o dono voltou,
Aqueles tinham multiplicado os talentos e tinha um que enterrou os talentos. E ela faz a pergunta: o que você tem feito com os dons que Deus te deu? Deus nos dá dons, mas não são para nós, são para os outros. Para que a gente possa cuidar do outro, olhar para o outro, servir o outro. Em tudo que a Bíblia vai tratar dos mandamentos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, servi uns aos outros. Viemos a esse mundo para cuidar uns dos outros. E quem nos ensinou isso foi Jesus. No dia da quinta-feira de lava-pés, que ele fala: fazer isso como eu estou fazendo, servir uns aos outros. Vamos rezar? Senhor, o Senhor nos deu tantos talentos. E às vezes nós estamos enterrando, como essa parábola. Não estamos colocando à disposição dos outros, não estamos colocando aquilo que o Senhor nos deu para ajudar o teu reino a crescer, para ensinar o irmão, para cuidar do irmão. Hoje, Senhor, eu quero te pedir, derrama sobre nós o teu amor, nos instrui, nos conduz, nos mostra aonde nós estamos falhando, nos mostra o que nós temos feito com os talentos que o Senhor tem nos dado e nos ensina a usá-los com maestria, nos ensina a usar os talentos que o Senhor nos deu com zelo. Amém?